Estamos de volta, viu? Choram de angústia. Essa tarde, Deus abençoe a vocês todos. Clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Venha o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguimos ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço Satã tentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Venha o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Olá, pessoal. Estamos de volta para esse sábado. Uma mensagem de conforto, de ânimo, de esperança. Nesse sábado, dia em que Deus, na sua infinita misericórdia, o separou para que nós o descansamos. Queria aqui nessa tarde
falar um assunto bíblico, mas também queremos chamar a atenção do ministro da Justiça, senhor André Mendonça, ministro do senhor Messias, de Jair Messias Bolsonaro. Queremos conciliar neste sábado dois assuntos. Queremos conciliar a palavra de Deus com respeito ao cargo que o senhor André Mendonça, ministro da Justiça do Brasil, exerce. Ele exerce uma função de ministro da Justiça, para que se faça justiça. Senhor André Mendonça, o soldado pode até morrer, mas esse mesmo soldado um dia poderá morar com Deus. O Senhor é um soldado, não deixe o soldado morrer. Mas mesmo que esse soldado morra pela verdade, por defesa ao seu povo, a sua crença, o seu povo em si também, não importa que esse soldado morra, porque o Deus de Isaac, Abraão e Jacó irá ressuscitá-lo. Queria chamar a atenção do senhor André Mendonça. Me chamo Valdicélio Amâncio da Silva. Moro em Feira de Santana, Bahia. Trabalho no centro de abastecimento como vendedor de frutas. Pequeno negócio, onde pago um aluguel de R$350, água de 120, 60, mas é outro detalhe. Estou querendo aqui me identificar ao senhor ministro da Justiça, seu André Mendonça. Senhor André Mendonça, o senhor, antes de ser colocado como ministro, segundo algum conhecimento que eu tive, é que o senhor é um homem cristão. Não sei bem qual é a denominação que o senhor frequenta, mas isso não vem ao caso. Importa que o senhor é um homem cristão, chamado pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do universo, para exercer um cargo de ministro da Justiça. E antes de o senhor ser chamado para ser ministro da Justiça, o senhor também já foi principalmente chamado para ser ministro de Deus nesta terra. Antes de ser ministro da Justiça, o senhor exerce uma responsabilidade de ser ministro de Deus. Pois bem, eu queria perguntar ao senhor André Mendonça, meu irmão na fé, independente da igreja, da religião, mas creio que ele crê no único Deus verdadeiro. Eu queria perguntar ao senhor André Mendonça, por que o senhor não está agindo? Por que o senhor não está botando em prática, botando em prática a sua atuação, neste caso em que os seus irmãos, os seus compatriotas, estão sofrendo e sendo perseguidos e sendo muitas vezes espancados na rua? Senhor André Mendonça, Deus o chamou, o senhor, para exercer um cargo de cristão, de ministro do Evangelho. E Bolsonaro, por crer em Deus, lhe chamou para ser ministro da Justiça aqui na terra. E o senhor sabe muito bem o que é justiça segundo as palavras de Deus, até porque, eu não sei se o senhor é pastor, mas o senhor sabe muito bem o que é justiça. Justiça é uma pessoa, é Cristo. Por que o senhor não vem nas lives de Bolsonaro e esclarece para a população brasileira por que
o povo continua sofrendo nas ruas e o Senhor não ao menos se manifesta na rede social com respeito a este assunto, no momento, essa tal gripe chinesa. Será que é possível, senhor ministro, que nós, brasileiros, vamos nos decepcionar mais uma vez, como nos decepcionamos com o traidor Sérgio Moro? Me desculpe, estou fazendo simplesmente uma pergunta, como um brasileiro, como um cidadão brasileiro. Se o senhor puxar o meu currículo, será um dos péssimos. Se o senhor puxar meus antepassados, será um dos péssimos, senhor ministro. Mas, no momento, eu boto minha cara na tela, meu rosto, e abri um canal do YouTube para que eu possa esclarecer melhor o meu entendimento e lutar, principalmente, pela minha salvação e a salvação de todos e a proteção dos meus compatriotas e meus irmãos. Por que que o senhor, como ministro da Justiça, senhor André Mendonça, como ministro da Justiça, não se manifesta em favor da fechação de todas as igrejas, senhor ministro? As igrejas estão sendo fechadas e esse serviço não é essencial? Adorar a Deus, estudar a Bíblia, fazer oração, juntar-se com o irmão para cultuar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, isso não é essencial? Acredito que o senhor acha que é, acredita que é, porque o senhor exerce, o senhor é um cristão. O senhor crê em Deus, o senhor faz parte de uma denominação, o senhor prega o evangelho. E por que que o senhor, como ministro da Justiça, permite que a sua congregação seja fechada, aonde o senhor congrega, e todas as igrejas que estão espalhadas no Brasil? E a gente não vê uma manifestação da sua parte, senhor ministro da Justiça, senhor André Mendonça. Responda para a população brasileira, para os cristãos, para aqueles que creem em Deus, que não está podendo adorar a Deus por conta de uma ordem arbitrária dos governadores e os prefeitos da cidade. E o senhor, me desculpe, não estou vendo atuando nessa área. Tem atuado, sim, em outras áreas. Isso é importante. Mas eu queria me referir mais nessa área, porque se refere à área espiritual, senhor ministro. Os seus irmãos na fé não estão podendo adorar a Deus. E quando eles permitem, os comunistas permitem. É com a máscara na cara dentro da igreja, senhor ministro. E sem contar o fechamento total dos templos. Mas às vezes, senhor ministro, eu fico até aqui, de alguma forma, concordando com algumas atitudes de alguns governantes. Alguém vai dizer, mas como assim se é forasteiro? Sabe por quê? Porque os templos religiosos hoje em dia estão mais para arrecadar dinheiro do que propriamente falar a palavra de Deus. E isso tem sido notório no Brasil e no mundo. Mas eu queria que, como o senhor ministro da Justiça, se reagisse. Fosse até os governantes, os prefeitos, e pedisse explicação porque que eles estão fechando os templos. E o senhor, como ministro da Justiça, senhor André Mendonça, e ministro da Palavra de Deus, não está reagindo em favor do povo de Deus, não está indo pedir explicação aos governantes e nem aos prefeitos, me deixa cá uma pulga atrás da orelha. Mas
espero que o Senhor, ao ouvir essa live, que ela vai cair na rede social, no YouTube. Sou um novato aqui na rede social. Mas, lembre-se, a carga é pesada, o fardo é pesado, não é? Temos que enfrentar o sistema, senhor ministro, porque nós somos servos, criatura de Deus e lutamos pela verdade. Lembra lá do caso de Daniel? Está com medo, senhor ministro, de passar nas covas dos leões? É uma pergunta que eu estou fazendo. Espero que o senhor reflita e que o senhor haja em favor do povo de Deus, porque o senhor tem duas funções: ministro da palavra e ministro da justiça aqui na terra. Lembre-se que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, por não obedecer à lei dos homens, foram jogados na fornalha de fogo. Está com medo, senhor ministro, de ser jogado na fornalha de fogo, simbolicamente falando, porque antigamente era assim. Isso é uma figura de linguagem, mudando outro aspecto, mudando a forma. Lembre-se que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados lá na fornalha de fogo, senhor ministro André Mendonça, os homens, as autoridades daquela época, olharam e viram 4 homens andando na fornalha de fogo, senhor ministro. Não se preocupe, que o senhor será, que se o senhor for jogado na fornalha de fogo, porque o senhor descendo a fornalha do fogo só, lembre-se que ali o senhor não estará só. O Filho do Deus Altíssimo caminhará com o Senhor na fornalha de fogo, como andou com Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, é preciso que reaja. O Senhor está com medo da fornalha de fogo? Daniel foi jogado nas covas dos leões. Os leões estão aí rugindo, senhor ministro. Os governadores estão rugindo, são os leões. Os homens da capa preta estão rugindo como leões, senhor ministro. E temos que enfrentar com Deus, mas temos que usar também a autoridade que Ele nos deu na terra. A parte é espiritual, mas também ela exige também a física. Toda a vida foi assim. Então, senhor ministro, espero que o senhor, como ministro da Justiça, o senhor André Mendonça, não venha decepcionar mais uma vez nós, brasileiros, sofredores, homens do mato, homens das caatingas, do mandacaru, homem que é acostumado a viver entre as cobras para tirar o seu pão de cada dia. Espero que o senhor não venha decepcionar 200 e poucos milhões de brasileiros, como fez o Sérgio Moro. Será uma vergonha para nós brasileiros e uma tristeza imensa para o Senhor. Seja diferente, ministro. Não seja como aquele traidor. Aquele traidor deixou o povo apanhar nas ruas. O ano passado, pessoas caminhando na praia, pessoas na rua vendendo suas coisas, apanhavam, e hoje está acontecendo a minha coisa e o senhor não está tomando providência.
senhor ministro da Justiça, seu André Mendonça. Deus o ajude, que essa live que estou fazendo nesse dia do Senhor, o sábado, chegue até o seu conhecimento. Não leve minhas palavras como ofensa pessoal, mas sim como uma advertência para que o Senhor não pague o preço diante do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O cargo está pesado? Tem muita pressão? Conversa com Jair Messias Bolsonaro, porque ele é o capitão da nave. É ele que está conduzindo essa nave chamada Brasil. Conversa com ele. Explique para ele, senhor presidente, não vou suportar. Tenho muita pressão. Acredito que o capitão continuará confiando no Senhor como um dos servos de Deus e ministro, mas que o Senhor, conversando com ele, se o Senhor não suportar, se o Senhor ver que a carga é pesada, que as pressões são demais, senhor ministro, acredito que Deus tem homem valente como o Senhor, mais do que o Senhor, porque é assim. Lembra daqueles discípulos lá, que um se escondia e o outro dava cara? Lembra que quando Pedro foi levado às autoridades, e as autoridades disseram assim, nós o ordenamos que não pregue esse evangelho em nome desse Jesus. E Pedro respondeu para as autoridades maiores daquela época, o que, senhor ministro? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Os templos estão fechados e o senhor, como ministro, está deixando a desejar. Que Deus abençoe, senhor ministro. Que o senhor possa fazer uma reflexão no que eu falei e não leve para o lado pessoal, porque aqui está um compatriota seu, porque aqui está um que crê em Deus também, como o senhor crê. Precisamos ter atitude, não importa as consequências, ok? Que Deus abençoe. Daniel nas covas dos leões, Deus o fechou. A boca dos leões, porque Daniel não obedeceu à ordem do rei, da maior autoridade daquela época. Eu estou falando isso aqui para cristão e para pessoas não cristãs também. Pessoas que ainda não faz parte, ainda que não tomou um conhecimento de Deus mais profundo. Nas covas dos leões, Daniel foi protegido. Nas covas, na fornalha de fogo. Na fornalha de fogo. Sadraque e Mesaque foi protegido. Se o senhor, como ministro da Justiça, achar que o cargo é pesado, entrega para outro senhor ministro. Acredito que o capitão que está dirigindo essa nave, mais uma vez, falando, escolherá alguém que possa lhe arrodear, além dos seus generais. Mas a guerra continua. Proteja, haja. Não importa que o Senhor seja preso por fazer a vontade do Criador, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas não deixe o povo apanhar na rua, senhor ministro. Os governadores enchem os ônibus e acham que é serviço essencial. Enche os metrô e diz que é um serviço essencial. E fecha mercado, que é onde o povo vai comprar o alimento, ele não considera isso essencial. Ele fecha a igreja, não considera isso essencial, buscar a Deus, para ele não importa, não tem serventia. E o senhor, como ministro da Justiça, sem fazer nada, não decepcione os brasileiros. Caso não aguente,
Entregue o cargo para que outros possam agir, mas não venha correr no mesmo erro que correu o traidor da pátria, Sérgio Moro. Que Deus o abençoe.